Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado para que ninguém vos engane. Jesus estava indo à região de Cesareia de Filipe e ali ele perguntou: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, Iluminai-nos. podemos sentar um minutinho, filhos queridos. Filhos amados de Deus, então hoje, este grande dia da solenidade de São Pedro e de São Paulo, nós cantamos com o nosso coro dos Sagrados Corações, no canto de entrada, o hino de entrada, o hino Roma Eterna. É o hino pontifício, é o hino do Vaticano, é a canção que traz tudo aquilo que a gente celebra hoje, a apostolicidade da Igreja. Apostolicidade. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a apostolicidade da Igreja, uma igreja que tem a sucessão apostólica, a igreja que inicia com a vinda do Espírito Santo, uma igreja que começa com isso que Jesus conversa hoje com Pedro no texto do Evangelho de Mateus. Jesus pergunta, Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando a respeito dele, e daí vem todas aquelas confusões, e ele pergunta para os seus discípulos: E vós, que sois meus discípulos, vós que me ouvistes falar durante esses 3 anos de catequese, vocês que caminharam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, que já tem uma liderança, ele se antecipa e responde em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus diz: Feliz és tu, Pedro. Na missa da manhã a gente cantou uma musiquinha que diz assim, ó: A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É isso que Jesus diz para Pedro hoje. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz: Feliz és tu. Quer dizer, a alegria está no teu coração, porque tu conheces a Jesus. Pedro identifica, sabe que Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus vivo, é aquele que veio a este mundo para nos restaurar. E aí quando Pedro dá esse testemunho, quando Pedro professa sua fé, Jesus já sente que pode confiar a Pedro a grande missão de continuar aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo tem o desejo de edificar uma igreja, de começar uma igreja. E ele começa essa igreja com um dos discípulos, que é Pedro. Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo quer deixar uma igreja. Veja, a missão de Cristo. Cristo vem a este mundo para nos religar ao céu. O pecado do primeiro homem, da primeira mulher, a desobediência de Adão e de Eva, nos corta o caminho que nos levava ao céu.
nos impossibilita de voltarmos ao céu. Nos dá o salário do pecado, que é a morte. E a morte, ela nos aprisiona. Jesus Cristo vem para nos religar ao céu, para restabelecer esse caminho, religar e religião, nos reconduzir ao céu. Jesus vem, cumpre a sua missão junto aos seus, e no desejo dele tem o desejo, a missão dele de deixar a igreja, para que continue a missão de Jesus, para que continue apontando o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a igreja é uma forma, é um meio de a gente apontar esse caminho que é Jesus. Então Cristo diz com todas as letras: tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, darei para você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Jesus Cristo não veio para ligar, ele veio para ligar, para religar, e agora ele passa para Pedro, passa para a igreja essa missão de ligar e desligar. Então a igreja, ela liga e desliga. As pessoas que passam pela igreja, fundada ali por Cristo em Pedro, liga e desliga. E Jesus ainda faz uma promessa: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quer dizer, Jesus já está antecipando os ataques que a igreja vai sofrer, os ataques que sofreu desde aqueles dias, a gente viu na primeira e segunda leitura, continua sofrendo hoje, e cada vez mais fortes, mas a promessa é para mim e para você: as portas do inferno não vão prevalecer. Eu pergunto, meus amados irmãos, para você: será que Jesus Cristo pode mentir ou se enganar? Não, nem mentir e nem se enganar. Então ele nem mente nem se engana. Então ele já sabe dos ataques que a igreja vai sofrer, mas ele já sabe que as portas do inferno não vão prevalecer. Não se deixe enganar. Padre, tem mais bancos vazios do que cheios na igreja. Padre, tem tantos padres com problema. Tem tantas lideranças da igreja com problema. O número das pessoas que se dizem sem religião já está maior do que o número das pessoas que professam alguma religião. Mas não se deixe enganar. As portas do inferno não vão prevalecer. A igreja é de Cristo, fundada sobre Pedro. Veja o que já acontece no início da igreja. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja. É assim. Pega a Bíblia na sua casa, se você tem alguma dúvida, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 11. Herodes prendeu alguns membros da igreja. Já era igreja, já era eclesia, já era a comunhão dos filhos e filhas de Deus que tinham aceitado Jesus. Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, que era o irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Ele manda prender e matar Tiago a espada, manda torturar alguns membros da igreja, e isso alegra as pessoas. E quando Herodes vê que isso alegra as pessoas, ele prende também Pedro. Hoje em dia, filhos queridos, muitos também se alegram com a prisão dos homens de Deus. Muitos se alegram com a desgraça do reino de Deus, com a desgraça da igreja, com o mal que acontece na igreja. Muitos se alegram. Nós vivemos aqui no nosso estado, Santa Catarina, há 15 dias atrás, aquela cena lá, aquela situação terrível do aborto daquela menina. Quantos se alegrando, quantos querendo e quantos falando contra a igreja, porque a igreja defende a vida, e quantos querendo mal da igreja. Tivemos algum tempo atrás aí aquela cena em Curitiba, do vereador que invade a igreja no meio da missa para fazer protesto, impede a Santa Missa. Tem muitas pessoas, outras nações com perseguição à igreja, mas também aqui no nosso país, também aqui no nosso estado, pessoas que se alegram com a tristeza da igreja. E quando Herodes prendeu alguns dos cristãos, membros da igreja, quando matou Tiago, muitos se alegraram, e aí ele prendeu também Pedro. E aí Pedro foi preso, e olha o que ele fez. Prendeu Pedro e o colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados,
com 4 soldados em cada grupo. Veja, Pedro é um pescador, é um homem rude, um homem simples, mas se converteu e agora ele está anunciando o nome de Jesus. Mas ele não é um marginal, mas ele é preso e Herodes coloca para cuidar dele 4 grupos de soldados, com 4 soldados, 16 soldados, para cuidar de um pescador rude. E aí a palavra de Deus diz: enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia, filhos amados? A igreja rezava. Todos os dias nós rezamos. Nós temos aqui no altar, que a equipe de liturgia preparou, a imagem de São Pedro e de São Paulo, e aqui está aquele que hoje está na cátedra de Pedro, que é o Francisco. Aquele texto que nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus chama Pedro e diz: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro está com Jesus em Jerusalém. Depois Pedro vai a Antioquia e de lá ele vai a Roma. E em Roma ele começa a governar a igreja. Ele faz reuniões com os membros da igreja, ele usa uma cadeira para conduzir aquelas reuniões, e a tradição da igreja diz que essa cadeira onde Pedro sentava é a cadeira de Pedro. A cadeira de Pedro, que é o líder da igreja, é a cátedra de São Pedro. Quando Pedro foi morto, preso de cabeça para baixo numa cruz, foi eleito para o lugar dele Lino, depois Cleto, depois Clemente, e hoje quem ocupa a cátedra de Pedro é Francisco. Então essa igreja da sucessão apostólica. Veja, filhos amados, eu sou padre e eu fui ordenado por um bispo, e todos os padres da igreja são ordenados por um bispo. O bispo que me ordenou foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um bispo anterior a ele, que foi ordenado por um outro anterior, que foi ordenado por um outro anterior, que foi ordenado por Pedro, que foi ordenado por Jesus. Nenhum padre fica padre porque se autoproclama: agora eu sou padre, agora eu sou bispo, agora eu sou o apóstolo Zé das Couves. Não. Todos os padres passam por um processo de formação, são ordenados por um bispo, que foi ordenado por um anterior, que tem a sucessão. Os diáconos, você foi batizado, meu amor. Você foi batizado ou por um padre ou por um diácono. O padre ou o diácono que te batizou foi ordenado por um bispo. Todos os padres e todos os diáconos são ordenados por um bispo. E esse padre ou diácono que te batizou foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por um bispo anterior a ele, que foi ordenado por Pedro. A igreja tem essa sucessão. A igreja que caminha, ela caminha na história também, com os pezinhos no chão. Hoje está lá na cátedra de Pedro o Papa Francisco. A palavra de Deus, quando diz que muitos se alegraram com a prisão dos cristãos, hoje também, e às vezes até dentro mesmo da própria igreja. Então, quando a gente reza por Pedro, quando a gente reza pelo Papa, quando a igreja reza, assim como estava aqui rezando enquanto Pedro estava na prisão, nós também rezamos em todas as missas pelo Papa, pelo Pedro de hoje, porque ele também tem uma série de outras prisões. Talvez não uma prisão física. Nós temos muitos padres que estão presos, bispos presos em nações que perseguem o cristianismo, mas nós temos outras prisões e nós rezamos pelo Papa, rezamos pelo Pedro. Enquanto a igreja rezava por Pedro, Pedro na prisão estava apavorado, pensando: o Herodes matou alguns cristãos, ontem ele matou o Tiago a fio da espada, amanhã ele vai me apresentar, eu vou morrer. Pedro estava apavorado na prisão. Foi isso que a gente leu no Evangelho? Ele estava morrendo de medo, porque ele ia ser apresentado por Herodes no outro dia. Estava? O que Pedro estava fazendo? Dormindo? Mas como é que o cara pode dormir se ele está preso, guardado por 16 guardas? Ele viu o que aconteceu com o Tiago ontem, que foi morto na espada, e ele sabe que amanhã ele vai ser apresentado por Herodes e vai ser morto também. Foi preso no dia dos ázimos, assim como Jesus. Os ázimos são a Páscoa, a preparação da Páscoa. Jesus foi preso na preparação da Páscoa. Pedro está sendo preso na preparação da Páscoa. E ele sabe que amanhã, quando Herodes apresentá-lo, ele será preso, será morto também.
Como é que ele dorme? Como é que ele consegue dormir? Veja que o Senhor manda os anjos para libertá-lo. Olha o que acontece. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Eram 16 guardas para cuidar dele. Tinha 2 soldados no pé dele e ainda estava preso com 2 correntes. Veja esse malfeitor. Os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, uma luz. O anjo tocou o ombro de Pedro. Pedro dormia, Laís. Cadê o teu nariz? Por que tu não chama o Luiz? O anjo, sabe como é que o anjo fez, Laís? O anjo fez assim, ó. Acorda, Pedro, acorda. Ele teve que tocar no ombro, teve que sacudir Pedro, porque Pedro dormia um sono tranquilo, sabendo que amanhã ele ia morrer. Por que que ele consegue dormir esse sono, meus amados? Na prisão, amarrado a correntes, guardado por 16 guardas, o anjo tem que sacudir ele para acordar. Acorda, dorminhoco. E o Pedro roncando. Céus e terra, porque ele confia no Senhor. Ele sabe qual é o Senhor dele. Ele sabe onde que ele colocou a fé dele. Ele sabe quem que ele anuncia. Ele esteve com Jesus. Ele experimentou Jesus. Ele chegou inclusive a negar Jesus. Mas ele foi perdoado por Jesus. Filho amado, quantas vezes você já passou por isso também? Pelo amor de Deus, quantas vezes você já negou o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo? E quantas vezes você experimentou como Pedro o perdão dos pecados? Quantas vezes você faz essa experiência de Deus? E aí a gente teme cada coisa. Teme inclusive o fim da igreja, quando tem uma promessa sobre a igreja de que as portas do inferno não vão prevalecer. O anjo acorda Pedro. A gente cantou no Salmo tão belamente. Agora eu quero ver quem vai lembrar o refrão do Salmo. A gente dizia: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Você tem medo de quê, filho querido? Qual que é o teu medo? Qual é? Onde é que está o teu Deus? Por que que Pedro não perguntou: cadê Jesus agora que o Herodes me prendeu? Logo eu que estou aí anunciando a palavra, agora que eu mais preciso de Jesus, ele está onde? Tantas vezes a gente pergunta: cadê Jesus agora que eu estou aqui? Agora que eu perdi meu emprego? Cadê Jesus agora que a minha namorada foi embora? Cadê Jesus agora que eu errei a nota aí no coro? Cadê Jesus agora que eu preciso? Pedro não perguntou cadê Jesus. Ele foi dormir. Ele já sabia quem é Jesus. Veja, nós cantamos, nós rezamos também, filhos amados, a segunda leitura que é de Paulo, a outra coluna da igreja, né? Pedro, esse homem rude, simples, pescador, esteve com Jesus à mesa na última ceia. Paulo chegou depois, era perseguidor de cristãos, era Saulo. E ele era um homem erudito, conhecedor das letras, falava outros idiomas. E ele estava perseguindo cristãos, achando que ele fazia coisa bonita perseguir cristãos. Ele achava que era belo perseguir cristãos. Ele achava que aquilo o edificava. Estava enganado, iludido. Mas Jesus aparece, porque Jesus tem um plano para a vida desse homem. E Jesus se encontra com ele. E veja que no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos: quem dizem que eu sou? E quando Jesus tem um encontro com Saulo, que vai para Damasco perseguir cristãos, é Saulo que pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus pergunta para Pedro: quem dizes que eu sou? Saulo pergunta para Jesus: quem és, Senhor? E aí, da mesma forma que Pedro, na primeira leitura, preso, dorme, porque sabe na mão de quem que ele está, também Saulo, que agora já é Paulo, na segunda leitura, que é a carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve: caríssimos, quanto a mim, ele está escrevendo para nós, vamos imaginar aqui, né? Ele passou lá, nós somos Timóteo, ele está lá escrevendo para a gente: caríssimos, quanto a mim,
Eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor Jesus me dará naquele dia. Eu estou para ser derramado em sacrifício. Sabe que ele vai ser sacrificado. Pedro foi preso, foi morto na cruz, preso de cabeça para baixo, por volta do ano 67 da nossa era, na perseguição de Nero. Paulo foi morto, degolado, por volta do ano 67, na perseguição de Nero. Paulo sabia, estava à véspera de dar a vida dele, de perder a cabeça. Estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se a minha partida, mas eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça. Eu vim agora da igreja Nossa Senhora Aparecida de Solemar, celebrei ali, e antes eu fui visitar 2 senhoras doentes, e as 2 se chamam Maria. Uma Maria está de cama, desenganada pelos médicos, e uma outra Maria, numa outra casa, cadeira de rodas. Mas as 2 na serenidade, e todas as 2 pediram para ver o padre, pediram que o padre fosse dar a unção dos enfermos, porque elas queriam só confirmar esse texto. Confirmar. Combati o bom combate, guardei a fé, está reservada para mim a coroa da justiça. Eu e você conseguimos dizer isso? Combati o bom combate, guardei a fé. Nós nos preocupamos em viver a nossa vida segundo os desígnios de Jesus Cristo. A gente preocupa em amar e em honrar a nossa família. A gente preocupa em participar da igreja. A gente sabe que a igreja foi edificada por Jesus. Nós nos deixamos enganar por aquelas falácias. Jesus não fundou igreja nenhuma. Tá, mas edificou uma igreja sobre Pedro. Então Jesus quis uma igreja. Placa de igreja não salva. Não salva mesmo. Vai lá, arranca a placa da igreja, vê se ela vai fazer alguma coisa por ti. Mas se Jesus Cristo fundou a igreja em Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Se todos nós concordamos que Pedro foi a Roma, de lá governou a igreja. Se todos nós sabemos que após Pedro, um papa, após outro papa, após outro papa, após outro papa, até chegar no Papa Francisco. Se nós concordamos com outro texto da Sagrada Escritura que diz que a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Igreja não salva. Igreja é um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Pode Cristo ser cabeça de 2 corpos? Não pode, né? Ele só pode ser cabeça de um corpo, que tem muitos membros. Então a gente deve pensar nessas coisas, para a gente não se enganar com essas verdades que se estabelecem por aí, que aprontam para a gente, né? A igreja é perseguida desde os dias de Pedro, desde os dias de Jesus, vai continuar sendo. E nós vamos passar por momentos mais turbulentos, mais tortuosos, a perseguição está aumentando. Mas nós estamos sobre a promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer. No dia de São Pedro e de São Paulo, a gente reza pela igreja, reza para que a gente continue sendo igreja e para que a gente não desanime. E para que a gente continue professando, assim como aqueles que vieram antes de nós professaram a fé, que a gente continue professando a fé, para que outros que virão depois de nós tenham pelo menos a oportunidade de conhecer Jesus e de decidir, né? Porque Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo e nem vai obrigar. Então, filhos amados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.